A pessoa mais perigosa em qualquer confronto não é a que grita mais alto, nem a mais forte, é a mais calma. Essa ideia parece contraditória, mas foi exatamente o que os estoicos descobriram. Eles foram os primeiros a estudar, de verdade, o que as emoções causam em uma decisão, em um conflito ou em uma escolha, e criaram um sistema de autocontrole tão eficaz que deixava qualquer adversário perdido, porque não sabiam como desestabilizá-los. Neste vídeo, você vai conhecer os 8 princípios que os primeiros estoicos usavam para manter a calma, mesmo nas piores situações, e como aplicar isso nas tensões do mundo moderno, desde uma discussão no trabalho até momentos pessoais difíceis. Porque no fim, quem mantém o controle decide o rumo do jogo. Número 1. Distância emocional. Quando alguém grita com você ou te desafia de forma agressiva, o que acontece dentro do seu corpo? Os músculos se contraem, o coração dispara, a raiva começa a subir e antes que você perceba, já está no meio da tempestade. É como se algo tomasse o controle no seu lugar. E os estoicos sabiam exatamente o que era isso. Eles sabiam que, quando você se deixa levar pelas emoções do momento, perde o controle da situação e, pior do que isso, perde o controle de si mesmo. Por isso, o primeiro princípio estoico para vencer qualquer confronto não tem nada a ver com força, nem com habilidade. Tem a ver com algo mais profundo, a distância emocional. Distância emocional é quando você sente algo forte, mas não se deixa levar. É como se sua mente desse um passo para trás e observasse tudo de fora. Você sente a raiva, por exemplo, mas não entrega o controle para ela. Você assiste, mas não entra na cena. Platão descrevia isso como observar um conflito de cima, como se fosse uma nuvem passando no céu. Ele não se tornava a raiva ou o medo, apenas via essas emoções surgindo e deixava que passassem. Esse simples ato de não se identificar com a emoção muda tudo. Parece simples, mas a verdade é que quase todo mundo ainda cai nessa armadilha, a de virar a própria emoção. Quando algo te atinge, você não apenas sente raiva, você vira a própria raiva. Fica fervendo por dentro, como se tudo em você gritasse por reação. E é aí que começa a desandar, porque a emoção toma o lugar da razão e passa a decidir o que você diz, como age e até quem você parece ser. Mesmo que você não seja uma pessoa agressiva, nesse estado você pode acabar falando o que não queria, ferindo quem não merecia ou atropelando tudo ao redor, só porque deixou a emoção assumir o controle. Os estoicos faziam o contrário e adotavam uma postura completamente diferente. Reconheciam o que sentiam, mas mantinham uma distância segura. Diziam, eu estou sentindo raiva agora. E essa pequena mudança de linguagem já criava um espaço entre eles e a emoção. Parece simples, mas esse espaço muda tudo, porque quando você nomeia o que está sentindo, seu cérebro sai do modo automático e volta para o modo consciente. Você deixa de ser arrastado pelo que sente e passa a ter escolha. E é aí que entra a prática. Na próxima vez que sentir uma emoção forte, mesmo numa conversa simples, pare por um segundo e diga para si mesmo, eu percebo que estou sentindo raiva. Rotular o que sente é como apertar um freio de emergência interno. Você não elimina a emoção, mas diminui o impacto dela. Isso cria um pequeno espaço entre você e a emoção, e com o tempo esse espaço cresce. E com ele cresce também o seu controle. Porque o segredo não é suprimir o que sente, é impedir que isso tome o comando. Quando você consegue manter distância emocional do confronto, a tempestade dentro de você começa a passar. E é nesse exato momento que o jogo muda. Enquanto a maioria das pessoas entra num confronto no improviso, sem saber o que esperar e reagindo no susto, os estoicos faziam o oposto. Eles se preparavam antes, antecipavam o que poderia acontecer, e por isso, nada os surpreendia. Vamos falar mais sobre isso no próximo princípio. E se esse vídeo já valeu para você, deixe nos comentários. Já valeu! E não esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Número 2. Consciência antecipatória. Você já entrou numa conversa achando que seria tranquila e de repente tudo saiu do controle? É assim que a maioria das pessoas se perde. Não porque o problema era grande, mas porque foram pegas de surpresa. Os estoicos sabiam que, muitas vezes, o problema não está no que acontece, mas no fato de você não estar preparado. Consciência antecipatória é a capacidade de perceber com antecedência o que pode acontecer, não como uma forma de controle, mas como uma forma de clareza.
porque por mais complexos que sejamos, nossos comportamentos sob pressão seguem caminhos bem previsíveis. A raiva costuma aparecer do mesmo jeito, com voz elevada, tensão no corpo, impulsividade. O medo paralisa, fecha o campo de visão, limita as opções, como se tudo virasse ameaça. E a impaciência faz a pessoa se entregar antes da hora, revela fraquezas, pressiona por respostas rápidas e acaba abrindo espaço para erros. E é exatamente por isso que antecipar reações não é adivinhar o futuro, é ler padrões que se repetem o tempo todo. Um exemplo claro disso vem de Miyamoto Musashi, o lendário estrategista japonês. Antes de qualquer duelo, ele estudava o oponente com atenção. Observava como a pessoa se movia, como reagia sob pressão, quais golpes repetia quando estava nervosa. Ele não deixava espaço para surpresas. No seu duelo mais famoso contra Sasaki Kojiro, conhecido por usar uma espada extremamente longa, Musashi chegou atrasado de propósito. Sabia que Kojiro era vaidoso e impaciente e usou isso contra ele. No caminho até o duelo, esculpiu sua própria espada de madeira, um pouco mais longa que a de Kojiro. A luta foi rápida, e ele venceu antes mesmo de começar, porque já tinha vencido no preparo. Essa mesma lógica se aplica fora dos campos de batalha, e talvez especialmente neles. Antes de uma conversa difícil com um colega de trabalho, de um pedido delicado para alguém da família, ou de um reencontro com uma pessoa que já te feriu. É aí que a preparação emocional faz toda a diferença. E ela começa com 3 perguntas simples. Qual é o estado emocional provável dessa pessoa? O que ela realmente quer com essa conversa? Quais são as 3 reações mais prováveis que ela pode ter? Essas perguntas funcionam como um mapa mental. Elas organizam sua percepção antes do impacto. E quando sua mente está preparada, a chance de ser desestabilizado diminui drasticamente. Você não reage no susto, você responde com clareza. Seu corpo não trava, ele se alinha. E essa diferença entre agir no improviso ou com consciência é o que mantém você firme, mesmo quando o clima pesa. É exatamente isso que os negociadores do FBI fazem antes de conversar com um criminoso ou com alguém em crise. Eles não chegam sem preparo, estudam o perfil emocional da pessoa, analisam comportamentos passados e traçam os caminhos possíveis da conversa. O resultado? Mantenha calma mesmo quando tudo ao redor está prestes a explodir. Antecipar não é sobre controlar o outro, é sobre conhecer o terreno antes de pisar. E quanto mais você entende os padrões emocionais das pessoas, menos você se surpreende e mais controle emocional você constrói. Porque, em um mundo caótico, manter a calma é uma das formas mais silenciosas e mais poderosas de liderança e autocontrole. Número 3. Respiração estratégica. A maioria das pessoas pensa que o autocontrole começa na mente, mas, na verdade, ele começa no corpo, e a respiração é o ponto de partida. Quando a tensão toma conta, é o corpo que precisa ser acessado primeiro. E o caminho mais direto para isso é a respiração. Os estoicos já sabiam, se você quiser manter a razão firme no meio do caos, comece pelo ritmo com que respira. Hoje, a neurociência confirma essa sabedoria. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que respirar de forma lenta e profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por reduzir o estresse, desacelerar os batimentos cardíacos e restaurar o equilíbrio emocional. Já a respiração curta e acelerada faz o contrário. Aciona o modo de alerta, aumenta a liberação de cortisol e bloqueia o pensamento claro. É como se o cérebro travasse no modo perigo, mesmo quando a ameaça não é real. É por isso que antes de reagir, você pode recorrer a um gesto simples, parar e respirar. Inspire pelo nariz devagar, contando até 4, segure por 1 segundo e depois solte o ar pela boca, contando até 6. Só isso. Um ciclo. Mesmo uma única respiração feita com consciência já é suficiente para diminuir a tensão. Se você repetir 2 ou 3 vezes, o efeito se espalha, seu corpo desacelera, sua mente clareia e sua resposta muda. A neurocientista Lisa Feldman Barrett explica: seu cérebro não reage à realidade, ele reage à previsão que faz do que está por vir. E a respiração é uma das formas mais rápidas de ajustar essa previsão. Em outras palavras, quando você respira com calma, você envia um novo sinal ao corpo. Está tudo bem. E com isso, o sistema inteiro se reorganiza.
Respirar assim é como apertar um botão de reinício interno. Você ainda está no meio da confusão, mas já não está mais afundando nela. Pensa numa pessoa que passou anos vivendo em relacionamentos conturbados, cheios de brigas e discussões que nunca terminavam bem. Ela aprendeu, sem perceber, que discordar é o mesmo que entrar em guerra. Então hoje basta ouvir um tom de voz mais alto, uma crítica, uma palavra atravessada, e o corpo já entra em alerta. O coração dispara, os músculos travam, a mente começa a procurar por ameaças que talvez nem estejam ali. Não é o presente que está provocando aquilo, é o passado inteiro se manifestando de novo. Agora imagina se, nesse momento, ela parar e respirar. Só isso. Ao invés de devolver no mesmo tom ou se fechar, ela cria um intervalo. E nesse intervalo, algo muda. O corpo começa a entender que essa situação não é uma ameaça real e a mente deixa de reagir ao que já foi, para responder ao que está acontecendo agora. Essa simples respiração consciente pode ser o início de um novo padrão. Um padrão onde existe espaço para escutar, para se posicionar com firmeza, mas sem se perder na raiva ou no medo. Essa pausa é o que te reconecta com sua força, porque às vezes o que separa uma explosão de uma escolha lúcida é só uma respiração bem feita. Número 4. Ação com propósito. Em qualquer confronto, o maior erro não é perder a discussão, é esquecer por que ela começou. Quando isso acontece, tudo se embaralha, o tom sobe, o passado volta, a mágoa fala mais alto, e de repente, ninguém mais sabe o que está tentando resolver, só estão tentando vencer e nesse jogo todos perdem. Agir sem um objetivo claro é como lutar no escuro. Você se desgasta, se frustra, se machuca e não sai do lugar. Os estoicos acreditavam que a clareza de intenção é o que separa a reação impulsiva de uma ação verdadeira. Antes de qualquer conflito, seja uma conversa delicada, uma reunião tensa ou até uma mensagem difícil de escrever, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: qual é o meu verdadeiro objetivo aqui? A resposta deve caber em uma frase. Algo simples, direto, que possa te ancorar emocionalmente. Pode ser: quero resolver esse mal-entendido sem causar mais dor. Ou, quero defender meu ponto de vista com respeito. Ou ainda, quero proteger minha paz, mesmo que a outra pessoa não entenda. Esse pequeno gesto muda a forma como você conduz a conversa. Quando as emoções começarem a subir, volte mentalmente a essa frase. Ela vai te lembrar do que realmente importa. E quando você se ancora nesse propósito, suas palavras deixam de servir ao seu ego ferido e passam a servir ao que você veio construir. Ter um propósito claro não significa ser frio ou distante. Significa colocar suas emoções a serviço de algo maior, em vez de deixá-las contra você. Esse foco transforma confrontos em pontes e mesmo que não haja acordo, ainda assim há crescimento. Porque você não se perdeu de si. Imagine alguém que entra numa conversa querendo resolver uma situação simples, mas sai de lá carregando mágoas que nem lembrava mais. Isso acontece quando não há propósito. Agora imagine o contrário. Alguém que decide, antes de começar, que quer apenas ser compreendido, sem precisar vencer. Essa pessoa não perde o centro, mesmo que o outro perca. Quando você sabe por que está falando, você também sabe quando vale a pena ficar em silêncio. E o verdadeiro poder não está em vencer mais brigas, está em não ser dominado por elas. Existe uma frase do Miyamoto Musashi que resume bem isso. O objetivo final das artes marciais é não ter que usá-las. E, nos conflitos da vida, essa lógica também se aplica. Quando o seu foco está no que realmente importa, a maioria das batalhas perde o sentido antes mesmo de começar. E se você quer aprender mais sobre autocontrole e estoicismo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que você também quer ver crescer emocionalmente. Número 5. Economia de movimentos. Muita gente acredita que ser um bom comunicador é saber responder rápido. Mas na maioria dos confrontos o que mais desgasta não é o que foi dito, e sim o tanto que foi dito tentando ter razão. Você tenta justificar, explicar, se defender, mesmo quando a outra pessoa já não está mais ouvindo, e quanto mais você tenta se fazer entender, mais cansado se sente. Os estoicos tinham um princípio claro: não desperdice energia com o que não leva a lugar nenhum. Nem toda provocação merece resposta, e nem toda acusação precisa de defesa. Quando você reage a tudo, sem filtrar, acaba falando demais, sentindo demais e, no fim,
entendendo de menos. E toda energia desperdiçada em excesso emocional faz falta na hora de manter o controle. Platão dizia: o sábio fala porque tem algo a dizer, o tolo porque precisa dizer alguma coisa. E essa é uma das maiores lições de autocontrole na comunicação. Um bom comunicador fala o que pensa, sim, mas antes pensa no que vai dizer. Avalia o impacto, o momento, a real necessidade daquilo, e principalmente se a fala está servindo ao propósito ou ao ego. Pensa em alguém que começa o dia discutindo com a esposa sobre algo pequeno. Depois, vai para uma reunião em que se sente atacado e tenta se explicar demais. Perde o foco, perde a autoridade. E à noite, recebe uma mensagem atravessada e responde no impulso, abrindo mais uma discussão. Essa pessoa não está errada por sentir, está emocionalmente esgotada por entrar em cada situação como se fosse uma batalha. Agora imagina se, antes de cada resposta, ela fizesse uma pausa simples. Isso aqui precisa mesmo ser dito? Ou só vai inflamar ainda mais? Talvez, na conversa da manhã, bastasse ouvir com atenção e responder com leveza. Na reunião, uma reafirmação objetiva teria mais impacto do que uma longa justificativa. E naquela mensagem, o silêncio talvez fosse a escolha mais inteligente. Falar menos não significa sentir menos. A economia de movimentos é isso: não se calar, não ignorar, mas saber onde vale a pena colocar sua atenção. Quando você aprende a responder apenas o que é necessário, sobra espaço para respirar, pensar e lidar com os conflitos com mais presença e menos desgaste. No fim, quem fala menos não é quem sente pouco. É quem aprendeu que nem toda batalha precisa ser travada. E que, muitas vezes, proteger a sua paz vale mais do que provar que está certo. Número 6. Desapego da forma. Existe um tipo de rigidez que passa despercebido, mas que nos torna vulneráveis. É o apego ao jeito fixo de pensar, reagir e fazer as coisas. Você cria uma imagem de si, escolhe um caminho, estabelece um padrão, e depois insiste em mantê-lo, mesmo quando já não faz mais sentido. Essa rigidez emocional dá uma falsa sensação de controle, mas na prática ela te impede de se adaptar. Os estoicos valorizavam a flexibilidade. Eles sabiam que quem se agarra demais a uma ideia ou a uma expectativa se frustra com mais facilidade. Porque a vida muda, as pessoas mudam, e às vezes é você quem precisa mudar também, não para agradar o mundo, mas para continuar evoluindo. Pensa em alguém que sempre foi visto como forte, a pessoa que resolve tudo, que aguenta tudo. Ela se orgulha dessa imagem e não permite mostrar fragilidade, mas por dentro está cansada e por fora começa a endurecer ainda mais. A rigidez que parecia força vira prisão, ou alguém que se define como racional, e por isso nunca abre espaço para sentir. Evita conversas profundas, desconsidera a intuição e tenta viver como se emoção fosse fraqueza. Com o tempo, perde conexões, perde escuta, perde até a chance de se conhecer melhor. Desapegar da forma é perceber que você pode ser mais de uma coisa. Pode ser forte e ainda assim pedir ajuda. Pode ser racional e ainda assim sentir. Pode mudar de opinião, de direção, de atitude, sem perder sua identidade. Da próxima vez que sentir resistência diante de algo novo, se pergunte: estou dizendo não porque isso não faz sentido ou só porque isso não combina com a imagem que criei de mim? Essa pergunta abre um espaço onde você pode agir com liberdade, não por medo de parecer incoerente. A vida não exige que você seja sempre o mesmo. Exige que você seja honesto com quem está se tornando. E às vezes, a maior demonstração de força é se permitir mudar. Como disse Miyamoto Musashi, você deve entender que há mais de um caminho para o topo da montanha. Muita gente entra em um conflito acreditando que só existe uma forma de lidar com ele. Pressionando, confrontando, tentando sair por cima a qualquer custo. Mas nem toda vitória exige resistência. Às vezes, o caminho mais sábio é aquele que te permite adaptar, observar e escolher com mais calma. Quando você começa a soltar as antigas ideias sobre como deve agir, como deve reagir, ou até quem você precisa parecer ser, algo muda. O confronto deixa de ser automático. Você já não se sente obrigado a atacar e nem precisa provar que está certo o tempo todo. Pouco a pouco, aquela força que antes era toda usada para manter uma postura, começa a virar clareza, e quando isso acontece,
você percebe que o verdadeiro poder não está em vencer, mas em escolher como caminhar. Número 7. Solidão construtiva. Nem todo confronto acontece com o outro. Muitos acontecem no silêncio, quando você está sozinho, e ainda assim não consegue ficar em paz. Vivemos cercados de estímulos, vozes, cobranças e comparações, e no meio desse barulho todo, o silêncio parece desconfortável demais, mas ele não existe clareza. A mente precisa de espaço para organizar o que sente, o que pensa e o que realmente importa. Sem esse tempo, tudo se confunde. Mágoas viram verdades, impulsos viram decisões, raiva vira decisão e feridas antigas continuam falando por você. A solidão certa não isola, ela reorganiza você, seus sentimentos e sua mente. Ela não é sobre fugir do mundo, mas sobre conseguir se escutar no meio dele. É nesse espaço, longe das reações impulsivas e das exigências externas, que você começa a entender o que te move e o que só está te distraindo. Pensa em alguém que vive em função de agradar, está sempre cercado de gente, sempre dizendo sim, sempre tremendo quando um conflito surge. E quando finalmente fica sozinho, sente o peso do vazio, porque tudo o que faz é para manter a aprovação do outro e nunca teve tempo para entender o que quer de verdade. Agora imagina essa mesma pessoa tirando 10 minutos por dia para ficar só consigo, sem celular, sem distração, sem obrigação. No começo talvez pareça desconfortável, mas com o tempo aquele silêncio começa a mostrar o que nunca foi visto. A ansiedade por aceitação, o medo de desagradar, o cansaço de viver tentando ser compreendido. A solidão construtiva funciona assim, ela não resolve tudo, mas cria espaço para você não repetir os mesmos conflitos, pelas mesmas razões. Ela te mostra que nem toda resposta precisa vir de fora, e que às vezes o que parecia um confronto era só um pedido de reconexão com você mesmo. Número 8. Reflexão. Depois de um confronto, é comum tentar esquecer o que aconteceu o mais rápido possível. A pessoa se afasta, desvia o assunto ou ocupa a mente com qualquer distração, como se ignorar fosse o mesmo que resolver. Mas os estoicos seguiam uma lógica diferente. Eles acreditavam que cada situação difícil traz consigo uma chance de aprendizado, desde que você esteja disposto a parar e olhar com atenção. Refletir não é reviver a dor, é reorganizar o que ficou bagunçado por dentro. É transformar um episódio tenso em uma oportunidade de crescimento silencioso. Nem todo erro precisa ser corrigido na hora. Às vezes, o verdadeiro ajuste acontece depois. Quando você revê mentalmente a conversa, percebe como reagiu, reconhece os pontos que saíram do controle. Essa revisão honesta, feita sem pressa e sem julgamento, é uma das formas mais eficazes de evolução emocional. Pensa em alguém que se desentendeu com um amigo na hora, falou mais do que devia, se sentiu mal, mas engoliu tudo e seguiu o dia como se nada tivesse acontecido. Agora imagina se, ao chegar em casa, ela refletisse por 5 minutos sobre o que sentiu, por que se defendeu tanto, o que teria feito diferente. Esse momento de silêncio não conserta o passado, mas prepara o terreno para agir com mais sabedoria na próxima vez. Pense rapidamente na sua última discussão. O que você aprendeu com ela? Talvez tenha percebido que nem sempre precisa dizer tudo o que pensa. Talvez tenha notado que silêncio, em alguns momentos, protege mais do que a melhor argumentação. Pode ser que tenha sentido a importância de separar o pessoal do profissional, ou de manter a calma mesmo quando o outro se desorganiza. Faça essa lista mentalmente e pense em como esses aprendizados podem te poupar de repetir o mesmo ciclo daqui para frente. Os estoicos chamavam isso de exame de consciência. Um hábito simples, mas poderoso, que fortalece sua capacidade de clareza diante de situações futuras. Ao criar esse espaço para observação depois de um conflito, você deixa de ser alguém que apenas reage e se torna alguém que compreende. Talvez descubra que se irrita sempre que sente que não está sendo ouvido ou que se fecha quando precisa admitir um erro. Talvez perceba que não é o tom da conversa que te fere, mas o medo antigo de ser rejeitado. E quando essas verdades vêm à tona, algo dentro de você se organiza. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora você enxerga o que antes só sentia. A prática da reflexão não precisa ser longa ou formal. Pode acontecer durante uma caminhada no fim do dia, enquanto você escova os dentes ou toma banho.
Basta uma pergunta sincera: o que esse momento me ensinou? E essa pergunta, feita com frequência, vai moldando a forma como você lida com as pessoas, com os limites, com as suas reações. É nesse espaço de pausa e compreensão que a mudança começa. Quando você aprende a olhar para o que viveu com honestidade, os conflitos deixam de ser apenas desgastes e passam a ser pontos de virada. Você começa a reconhecer o que repete, o que sente sem nomear, o que precisa ser mudado, não nos outros, mas em você. E quanto mais consciência você traz para esses momentos, mais leve se torna a forma de lidar com o que antes te tirava do eixo. No fim, esses 8 princípios não são apenas estratégias para conflitos, são práticas para uma vida mais lúcida, centrada e forte por dentro. Porque quando você começa a dominar a si mesmo, a se observar, a se regular e a agir com intenção, muitos conflitos simplesmente perdem a força e desaparecem. Não é que o mundo tenha mudado, é você que aprendeu a caminhar com mais equilíbrio dentro dele. E com o tempo, você deixa de ser alguém que vive em guerras desnecessárias e passa a inspirar paz, mesmo quando tudo ao redor está em tensão. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre o quanto leva a sério seu próprio crescimento, então valorize isso. Deixe nos comentários o que você mais aprendeu sobre como manter a calma em qualquer conflito. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal. Aqui a gente fala sobre progresso pessoal com profundidade, com calma e com verdade, porque o autocontrole não é só sobre reagir menos, é sobre viver melhor. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.